Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Alvorada, que é um projeto super bacana, um projeto que tem como objetivo fazer uma discussão e uma grande reflexão sobre a escola pública, sobre como está a escola na atualidade, como estão as condições de trabalho das professoras, dos professores, como os estudantes estão vendo a escola nos nossos dias atuais, o que a gente pode fazer para melhorar a escola, fazer reflexões sobre as nossas humanidades também, porque a gente quer alcançar projetos que transformem, que consiga fazer com que as pessoas percebam as injustiças à sua volta. Então a gente quer discutir a questão da negritude, queremos discutir a questão das mulheres, das pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e por assim vai, né? Discutir as questões políticas que abordam aí, que estão em torno da escola pública, a questão do meio ambiente. Então são temas bastante vastos e esse projeto tem como objetivo fazer essa reflexão geral, né? Hoje a gente está aqui com a presença do nosso amigo Rubens Camargo, que é uma pessoa que tem feito uma discussão, a sua trajetória, vai falar um pouquinho já, né, Rubens? Mas é uma trajetória voltada aí à questão da defesa da universidade, da escola, tem uma discussão aprofundada sobre a questão do financiamento da educação. Atualmente é vice-presidente da Fineduca, né, uma associação que tem como objetivo fazer reflexões sobre o financiamento da educação no Brasil e no mundo, né? A gente tem várias contribuições sobre isso, daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhes. E espero que vocês gostem, né? Esse projeto é um projeto feito com muito carinho. Tem um grupo de pessoas que pensam, né? Um grupo de pessoas que são do sindicato, da POESP, e que estão sempre discutindo, fazendo reflexões sobre isso e que sempre querem trazer essas reflexões e aprofundar essa temática da escola pública. Então, um pouco isso. A gente vai começar aqui já com o nosso bate-papo, mais um podcast. E vou passar aqui para o nosso amigo Rubens, o Rubão, né? E vai falar um pouquinho, se puder falar um pouquinho aí da sua trajetória. Quem é você, Rubão? Isso é muito importante. Tá, joia. Bom, primeiro, Serginho, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né, nesse podcast, conversando com você sobre as questões da escola pública. Eu acho uma iniciativa muito importante, que atinge de modo diferente um monte de gente e que cada vez mais a gente precisa de ter reflexões, de ter organização e mobilização para segurar as coisas difíceis que vêm a todo momento aí pela gente, né, na frente da gente. Seja no âmbito federal, seja no âmbito municipal, seja no âmbito especial, estadual, né? Porque eu creio que a maior parte, né, dos ouvintes tal, são da rede estadual aqui de São Paulo, né? Mas minha trajetória começa um pouco assim. Eu originalmente sou professor de física, fui professor da rede estadual durante 15 anos, né? Militante da POESP também. Comecei a dar aula em 78 e fiquei até 93. E depois que eu fui para o ensino superior, comecei a dar aula lá na Federal de São Carlos. Depois fiz concurso e vim aqui para a Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação. Mas a minha origem é física, né? Você tem filhos? Tenho. A Amanda é a primeira que nasceu em 92, pedagoga, também trabalha com educação. E o Caio, que tem 26 anos e é economista. Os dois trabalhando aí nas suas áreas e tal, né? E é casado? Casado com a Débora. Sou muito tranquilo, muito feliz também com o que a gente está fazendo. Mas a minha história então começa um pouco assim. Eu era estudante de física e desde aquela época eu entrei na física em 1977 na USP, né? Não tinha professor de física na rede estadual, não tinha. Então, o que acontecia? As diretorias de ensino, eles chamavam como chamam hoje os professores O, né? Da categoria O,
para dar aula, porque não tinha um número de professores efetivos de física na rede. Não tinha nem resolução na época, né? Era portarias que abriam, né? E aí, na época, a gente era chamado de ACT. Então, a gente entrava na rede pública por um contrato temporário, sempre foi assim, né? Normalmente, o contrato começava em fevereiro, quando começaram as aulas, e terminava em dezembro. Então, às vezes, até a gente não recebia as férias, tá? Porque quando terminava o contrato, suspendia durante um mês, 2 meses. Então, quando começavam as aulas no ano seguinte, é que tinha a atribuição de aula de novo para os ACTs. E eu fiquei assim durante um tempo, até que eu me formei em 81 e no ano de 81, finalzinho de 81, eu fiz o concurso para a rede estadual, e me efetivei em 82. Aí já como professor efetivo, em 1982, de física. Comecei dando aula em Santos e depois vim para São Paulo, aqui na freguesia do Ó. Você sabe que era um parto, viu? Professor bom de física não é uma coisa muito fácil de achar, sabe disso, né? Mesmo hoje, né? Não é só em São Paulo, no Brasil inteiro. É um curso que, primeiro, há uma dificuldade de formação mesmo, porque eu acho que muita gente desiste no curso, muita gente, mesmo nos cursos mais procurados, tudo. E depois, quando se forma, no meu caso, por exemplo, eu me formei em licenciatura em física. Mas grande parte dos meus colegas físicos ou licenciados em física foram para outros setores, foram para trabalhar com banco, foram trabalhar com outras empresas de informática e tal, porque ganhavam muito mais. Não é muito mais. E o físico tem um pouco dessa formação de não ter medo de número, tabela, não sei o quê, gráficos tal, que muitas vezes espanta as pessoas. Você sempre foi bom de matemática? Foi no colégio, desde criança, assim, depois no colegial também. É que eu gostava mais da parte, não da matemática em si, mas da parte da matemática aplicada. Por isso que eu fui fazer física. Mas o professor que você gostava mais era de matemática? Você teve algum professor assim que você... Não, tive vários. Te marcou? Tive vários. Era de matemática? Matemática. Qual era o nome? Miguel. Um dos que eu gostava, Miguel e o Eliseu. Em especial do ensino médio, porque eles forçavam a pensar. Eu fiz num colégio que meu pai era professor, no Colégio Rio Branco. E eles, ao invés de ficar só de passar exercício e tal, eles sempre colocavam uns desafios, tal, de como fazer na hora, tal. E eu gostava disso, eu gostava de brincar, tal. E com os professores de física, além um pouco, né, da parte de matemática, tal, tinha uma questão de laboratório, tinha umas coisas de experiência. De fazer experiência, de fazer as coisas. De criar, de fazer... de tentar provar que é verdade ou não é, tal. E que a física... isso também, desde criança. Eu me lembro que, assim, o primeiro cara que me levou a pensar em ciência foi um professor chamado Gerson, na escola pública. Lá no colégio, na época, era chamado Colégio Industrial, Guaraci Silveira, aqui lá em Pinheiros. E que ele fazia um monte de questões, depois tinha, como chama? A semana de mostra de ciências. Gincanas, coisas e tal. Feira de ciência. Então tinha que escolher experimentos, demonstrar, tudo. Isso desde aquela época me fascinava, né? Tá. E aí eu tô falando, então, na década de 60, e que o que passava na televisão... Muitas coisas. Era a questão dos astronautas. Era a chegada na Lua, 1968, dos astronautas na Lua. Tá? Então, aquilo lá, nossa, fazia a cabeça da gente pirar, né? Querendo entender a ciência, querendo por que ficava mais leve. Esses dias a gente estava se falando ao telefone e você falou bastante da sua mãe. Fala um pouquinho dela pra gente. Então, quem aonde, como é que ela tá hoje, onde ela mora? Então, minha mãe, ela mora aqui nos Jardins, né? E ela é pedagoga de formação, fez na USP. Ela é meu pai. Meu pai fez letras e ela fez pedagogia. Foi professora durante um tempo, ela fez ainda o antigo normal, na Caetano de Campos, lá, onde que hoje é a Secretaria de Educação. Sim. Ela estudou naquele Qual o nome dela? Dona Laide. Dona Laide. Um abraço pra Dona Laide, viu? Opa! Tem 90 anos agora, né? Nossa. E os últimos sempre deu um pouquinho de trabalho, porque ela teve uma anemia
E a gente teve que correr para o hospital e tal. Mas agora tá bem e é completamente autônoma. Faz muitos anos que mora sozinha, não quer ninguém do lado. A gente já tá tentando ver se coloca alguém para ajudar, tá? Mas ela topa só, no máximo, vir uma pessoa para ajudar a limpar a casa dela tal, e não gosta de ter ninguém do lado, não. Ela prefere ficar o jornal, a televisão, o rádio, a telefonar para as amigas tal, mas não gosta de ter gente no pé para dizer que precisa de fazer isso, fazer aquilo e tal, né? A gente está caminhando, a gente está se tornando uma população de pessoas idosas, né? A gente cada vez mais velha, né? Esse é um debate, a questão do etarismo, da velhice, é um debate que a gente tem que começar a aprofundar, né? Claro, inclusive no interior da escola pública, claro, né? É comum os velhos não serem respeitados, né? No nosso país é comum as pessoas falarem coisas sempre numa perspectiva mais preconceituosa, né? Eu fico feliz de ouvir um depoimento como esse seu, né, de uma pessoa com 90 anos e com um grau de autonomia bastante importante, né? E mais, eu acho que esse grau de autonomia, claro que isso é relativo, ela tem saúde, né? Mas tem a ver, eu acho, com essa coisa do cérebro. Tem uma coisa assim do tipo, olha, ela nunca parou de ler. Nunca, ela é assinante do Estadão, eu posso discordar da linha editorial do Estadão, por exemplo, mas ela lê todo final de semana, em papel ainda, gosta de pegar o jornalzinho e tal, porque o pai dela era assinante, depois ela virou assinante, e livros, o que ela mais gosta de fazer é ler livro. E isso faz com que, eu acho, né, que ela tenha uma vivacidade, uma perspectiva de vida, uma relação com o mundo diferente. Enquanto que você tem também por conta da... Claro que tem gente que até não tem toda essa escolarização que ela teve. Mas o jeito de lidar com os remédios, por exemplo, o jeito de lidar com a condição que vai se encontrando, né, no dia a dia, tá, é diferente. Eu tenho minha sogra lá em casa que ela não tem nenhuma escolarização. É uma pessoa ótima, adoro ela. Mas, assim, para lidar com coisas do dia a dia, não tem a mínima autonomia. Precisa sempre se referir à minha esposa ou ao filho dela, tá? Para poder decidir ou para poder fazer. Enquanto minha mãe já tomou a decisão, já fala, faz isso aqui, faz não sei o que lá. Eu acho que é um pouco dessa coisa da vivência com o dia a dia da leitura, que eu acho que é muito importante. Isso é tema para vários podcasts, viu? Pode ter certeza disso. Opa, e por isso, e nesse sentido, eu acho que é o papel da escola, porque, sabe, Serginho, uma das coisas que eu acho que é mais interessante é que a gente aqui no Brasil se importa muito com o início da aprendizagem da leitura. Então, tem toda uma disputa hoje, até métodos de como alfabetiza, não sei o que, tem toda uma discussão que eu acho que é importante, etc. Mas o maior problema para mim não é isso. Qualquer que seja o método, a gente foi, não sei se você também foi, mas eu fui lá pelo método lá da cartilha do Caminho Suave, não sei o que, mas eu sou um leitor. Sim. O maior problema que eu acho que no Brasil que se tem é o seguinte: você ensina a ler, mas você não ensina as pessoas a gostar de ler. Gostar de ter uma relação com o que é interessante, com uma coisa curiosa, que muitas vezes a leitura, um filme, um teatro, a apropriação da cultura ser uma coisa que faça parte intrínseca das pessoas, tá certo? Sim. E a gente fica só preocupado com a criançada, e não no decorrer da vida dela e do decorrer da juventude. Porque ler do mundo, né? Se você perguntar para os professores e professoras quantos livros que elas leem por ano,
a gente vai ficar assustado. É. Porque não... Claro que depois que entrou a televisão, entrou o celular, etc., mudou o jeito da comunicação e mudou o jeito também de se apropriar das informações, de processar também as informações, tudo isso. E, Rubão, está cada vez, mais complexo isso. Mais porque rápido. nós estamos passando uma mudança de paradigma. Isso. Né? Então, tudo é rápido, tudo está no celular. Os textos têm que ser tudo curtinho, tal. Eu acho que é um empobrecimento, eu acho, no sentido cultural, né? Mas, por outro lado, é exatamente esse o que, no meu modo de ver, que deveria ser o papel da escola. Sim. É você tentar fazer o tempo todo que as crianças, os adolescentes, os jovens, né, cada vez gostassem mais dessa ideia, né, do que é a cultura de modo geral. Olha, então, eu estou falando de leitura, né, que eu acho muito importante, mas você tem outras apropriações na escola, né? As artes, né? Exatamente, por exemplo. Então, Sim. eu acho maluco que a escola dê pouco valor, por exemplo, à dança. Sim. Agora, quando você vai sair com as pessoas, vai dançar, não é uma coisa gostosa para Chu? Lógico. Mas não aprende na escola. Sim. Não, sabe assim, isso é ninguém, no máximo você vai ver depois, você vai ver as pessoas como é que faz, ou quando a criança ainda fica lá fazendo a festinha junina, que depois nunca mais as pessoas esquecem também. Não. Eu estava te falando de gincanas no início. E é muito gostoso, é uma delícia você ter uma ideia de cultura que vai se apropriando também. Acho que é desenvolver as aptidões artísticas. Isso, né? A escola de modo geral, as plásticas, a dança, etc. Né? E tudo isso, muitas vezes... E eu estou falando de escola pública e privada, viu? Não é só escola pública, não. Pelo contrário, é um empobrecimento geral que acontece. E uma espécie de deixada de lado para coisas que são... Eu diria que são valiosas na formação do ser humano, de qualquer ser humano, em qualquer lugar. Tá. Então, eu acho que esse seria uma das coisas mais importantes para a escola fazer e desenvolver esses gostos, né? Porque, tá claro, a criança pode gostar mais do esporte, outra pode gostar mais de uma arte, outra pode gostar mais de ler, outro gosta de fazer mais exercício de matemática. Pode ter um monte de gosto, né? E a escola tem que oferecer isso tudo porque... É quando a criança gosta que ela aprende. No meu modo de pensar o que é educar. Lógico. Né? Aí que ela vai, né, vai atrás, vai fazer e desenvolver-se, né, como sujeito, como ser humano, implica essa coisa de ser múltiplo, sabe? Vai dançar, vai se expressar, vai ler, vai construir coisas que são bacanas de tal forma que isso leve a uma interpretação da realidade um pouco mais sofisticada do que a nossa mera aparência. Que o que a gente vê assim, né, na rua, nas coisas, nas estrelas, nas coisas, no geral é uma primeira impressão. E a ciência, a arte, a matemática, a literatura, etc., vai ajudando a gente a olhar essas coisas com uma maior profundidade. Entender melhor. Olha só, Rubão, essa introdução que você dá, ela está sendo importante porque ela vai ser o pontapé dessa reflexão que a gente está fazendo no que diz respeito ao financiamento. Ah, claro. Né? Porque discutir financiamento da educação não é uma coisa simples. Então, nós temos aqui um desafio que é tentar fazer com que essa reflexão gostosa que a gente está fazendo aqui chegue mais próxima possível do professor, que o professor consiga entender o porquê que tudo isso tem tanta importância no dia a dia dele. Que o estudante consiga entender o porquê que o financiamento da educação tem a ver com a qualidade da escola que ele está. Claro. Então, essa é um pouco essa reflexão. Aí eu começo te fazendo uma pergunta, né? A primeira delas que eu acho que você tem ouvido em vários momentos. Nós estivemos em janeiro na CONAI, né, em Brasília, nós nos encontramos lá na Conferência Nacional de Educação, de lá saiu um documento fundamental, importantíssimo, que vai servir como base para a construção do Plano Nacional de Educação no ano de 2024. E eu te pergunto, você como vice-presidente da FINEDUCA, uma pessoa que tem acumulado reflexões sobre isso de maneira muito interessante, por que 10% do PIB em educação? Tá certo, então. Vamos lá.
Bom, em primeiro lugar, só para a gente ter essa ideia do dia a dia. Um professor de arte, se ele não tiver lá a tinta, o papel, o local, a sala, a mesa, para fazer com os alunos as suas produções, as interpretações, tudo isso. O professor de educação física, se não tiver a quadra, que tenha um piso, que seja pintado, com as bolas, com as redes, com os equipamentos necessários para fazer ginástica, etc. O professor de física, se não tiver um laboratório, os livros, as coisas para, né, os equipamentos para fazer uso, para demonstrar, né, as questões da ciência. Isso se aplica também para as questões da química, da biologia e tal. E é claro que um professor de línguas, ele tem que ter uma biblioteca, ele tem que ter um espaço para as pessoas conversarem sobre o que leram, como leram e o que entenderam e como deve ser uma produção a partir dessas leituras, etc. Assim como qualquer outra área, geografia, história, tirando ainda a ideia de que tudo isso pode ser feito por meio de um estudo do meio. Então, pegar essa moçadinha, criança, adolescente, jovem, e levar para uns lugares, num museu, levar para assistir uma peça de teatro, levar no cinema, levar assistir uma orquestra tocar. Tudo isso, então, certo, implica recurso. Tudo isso implica... É caro. E fora o salário do professor, o salário do coordenador, o salário de quem está tomando conta do portão da escola, assim como aquele que faz a limpeza, a refeição de cada dia, as refeições, porque tem diferentes, né? Nas escolas tem o almoço, às vezes tem o café da manhã, nas creches mais ainda, né? Você tem várias refeições para as crianças pequenas, tudo isso. E quando a gente, então, pensa nessas atividades, né, em tudo que a escola vai realizar, todas essas coisas custam. Qualquer professor, qualquer diretor, qualquer pessoa da escola, claro que gostaria de ter todas essas condições facilitadas para poder ter justamente, certo, a opção. Porque quando não tem, o professor não tem opção. Rubão, só uma coisa, só uma reflexão aqui para ajudar mais, colocar um pouquinho de pimenta. Por que é tão difícil? A gente faz essa reflexão há tanto tempo, parece que é uma discussão tão óbvia. Por que é tão difícil alcançar essa cifra de investimento em educação? Na sua opinião? Então, eu acho porque grande parte dos nossos governantes, eles, apesar de fazerem alguns discursos em prol da educação, eles não entendem, de fato não entendem, e não veem a educação como uma prioridade nacional. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Coreia, por exemplo, em Singapura, em algumas partes do mundo, mesmo em algumas partes da Europa, tal, os governantes colocaram a educação como prioridade. E, ao fazer isso, colocaram recurso nisso. A Coreia colocou durante anos, foi quase equivalente a 10% do seu PIB nisso. Durante anos, não é? Durante décadas. É um projeto de médio e longo prazo. Isso. A educação em qualquer parte do mundo é sempre médio e longo prazo. Não é uma questão de um governo só. Por isso a necessidade de um plano que permaneça durante mais governos, inclusive. Não é uma ideia nova, porque isso começou lá com os pioneiros da educação em 32 aqui no Brasil, tal, o manifesto. Anísio Teixeira. Isso, Anísio Teixeira e o Fernando e vários outros, mas com a ideia de um plano para poder pensar em como superar as dificuldades que já se apresentavam naquele momento histórico, tá certo? Foi, né, depois 2 ditaduras, né, Vargas, né, com o Estado Novo e depois 64, que nunca colocaram a educação como prioridade, nunca. Então, o que aconteceu? Os recursos para a educação, eles aparecem um pouquinho mais nos momentos democráticos do nosso país. E quando eles, de uma certa maneira, e eu acho que é um dado importante na questão do financiamento, quando houve uma vinculação constitucional obrigatória para gastar aquele mínimo na educação.
Isso aconteceu na Constituição de 34, depois o Estado Novo tira, aparece na Constituição de 46, depois a ditadura tira, volta um pouquinho lá, só para os municípios um pouquinho mais tarde, no meio do processo da ditadura ainda, militar, e depois volta de novo na Constituição de 88. Então, de lá para cá, de 88 para cá, é ainda uma versão, eu diria assim, recente da ideia da vinculação. Então, o que aconteceu? Os impostos no Brasil, eles têm uma parte que são vinculados especialmente para a educação pública no Brasil, seja da creche até a pós-graduação, pega todos os níveis. Eu me lembro quando eu era criança pequena em Barbacena, eu estudava na escola, e na época, faz muitos anos, aí virou até piada isso, que o Maluf, quando o governador do estado de São Paulo, ele fazia uma ponte, né? E aí, de repente, falava como a ponte era próxima à escola, aquilo era gasto com o dinheiro da educação. Com o dinheiro da educação. Aquilo era gasto para a educação. E não tem nada a ver isso, né? Não. A LDB mudou isso completamente, né? Então, foi a LDB que, de uma certa maneira, limitou isso. Então, você tem o artigo 70 e o artigo 71. O artigo 70 diz o que é considerado verbas que podem ser gastas em manutenção e desenvolvimento de ensino, que é para a educação. E o artigo 71 diz o que não pode ser. Entre eles, essa coisa da infraestrutura para fora da escola, ou de funcionário em desvio de função, e assim por diante. Então, tem vários aspectos que são definidos formalmente e legalmente do que pode ser gasto e o que não pode ser gasto. Então, quando a gente está falando do que precisa, numa creche, você precisa ter o lactário, você precisa de ter um lugar para console, você precisa ter mais funcionários, porque você está tratando com um bebê, então você tem que ter mais professores, mais funcionários, etc. Então, o que acontece? Tudo isso implica custo. Sim. Tudo isso implica custo. E mesmo quando a gente pensa no ensino fundamental, vamos pegar o ensino fundamental no Brasil. O fundamental e médio no Brasil, eles têm uma duração, que é mais ou menos histórica, de tempo diário, né? Estou pensando agora na jornada do aluno, né? Que é de 4 a 5 horas, tal, né? E a gente mais ou menos naturalizou isso. Mas por que isso apareceu, Serginho? Isso apareceu numa época em que os governos não queriam colocar recursos na educação. Então, o que eles fizeram? Falaram, nesse prédio divide o tempo na metade. Fica o período da manhã para uma parte da população, o período da tarde para outra, e com o contrato dos professores não precisa também dobrar o número de professores, etc. Então, o que acontece? Você atende mais gente com menos dinheiro. Então, a origem desses tempos, né, de 4, 5 horas no Brasil é essa. E não aquilo que você pensa, quando você vai para fora do Brasil, vai para assim, quase todos os países do mundo, tá certo? O que eu chamaria de capitalismo avançado. A duração do tempo diário da escola, da criança, com almoço, às vezes o tempo para dormir, etc. Tem um monte de coisa, mas de 7 a 8 horas diárias. Sim. Então, quando você anda na Europa, anda na Coreia, anda na Singapura, acabei de ir lá, você não vê criança fora da escola no dia, assim, no horário de aula. Você vai ver depois das 4, 5 horas da tarde, você começa a aparecer as crianças brincando, mas no horário mais ou menos das 8 da manhã até umas 3, 4 da tarde, está todo mundo dentro de aula, dentro de escola. Claro que não é na mesma sala de aula, você tem escolas maiores, você tem que ter um local onde que as crianças vão fazer outro tipo de atividades, essas coisas todas. Né? Tá. Mas me diz uma coisa, é muito caro para fazer isso? Porque então, tem uma coisa que, assim, para a gente pensar junto aqui. O último Plano Nacional de Educação, ele foi de 2014. 2024 termina os 10 anos, a gente começa outro a partir por mais 10 anos. Me parece que o máximo que a gente conseguiu chegar foi 5,5, né? Nesse período. Medido pelo INEP. Foi isso, né? Por volta disso. Sendo que aí nesse 5,5 tem uma parte que é privado também. Sim. Aí tem esse pontezinho para dizer o que é aplicado no público, exclusivamente. Tá, então tem uma outra reflexão. E a nossa
tensão, eu lembro, as nossas disputas que se deram em 2014, era muito da ideia de a gente chegar a 10 e se defendia no governo na época que se investisse 7, né? O fato é que a gente não conseguiu chegar no 7, continuamos, acho que é fundamental deixar 10%, né? E a gente, certamente isso deve se repetir agora, nesse próximo plano, queiramos, né? Claro. Estamos fazendo essa disputa toda, acho que a Conferência Nacional de Educação ela apontou para isso de maneira muito positiva. Mas o que é necessário fazer por parte dos governos que têm comprometimento real com a educação e por parte das comunidades escolares, porque é um debate que tem que ser também apropriado pelas comunidades, pelos profissionais em educação do país inteiro. O que você acha, na sua opinião, que a gente deve fazer? Então, só terminando a ideia dos contextos. Então, a gente tem um déficit muito grande no atendimento com creche no Brasil. O ensino da pré-escola, chamada assim, dos 4 aos 5 anos, ela está quase universalizado, mas dura 4 horas. O ensino fundamental também está quase universalizado, 98%, tá? Mais 4 horas. Ensino médio, que agora nos últimos anos está crescendo o tempo, né, de permanência na escola, com toda a discussão sobre o que é o novo ensino médio, Sim. que aí a gente precisa também conversar a respeito. Mas a rigor ele está lá com 5 horas, mas com uma ideia de ter um tempo integral, não sei o quê, mas sem uma perspectiva muito mais clara sobre isso. E quando a gente vai para o ensino superior, a maior parte do atendimento no ensino superior, 75% é privado. Então, quando a gente está falando, né, do número, tal dos números dos 10%, a gente está falando o seguinte: precisa primeiro colocar todo mundo para dentro das escolas, em especial nas escolas públicas. Sim. E no caso daquilo que já está no setor privado, congelar. Olha, então isso aqui para aqui e vamos ampliar o setor público para poder cada vez mais atender toda a população que vai demandar, né? Seja da creche até a pós-graduação. Então, quando a gente soma fora 50 milhões de brasileiros, mais ou menos, que não terminaram o ensino fundamental e médio, né, que é a população de EJA, que podia potencial da população de EJA aqui no Brasil. O que eu estou querendo dizer é que assim, é muita defasagem educacional para um país tão rico. Olha, nós somos a nona riqueza do mundo. Então, não é um país pobre. Então, a rigor, só que nós temos, pelo descaso de décadas, né, eu diria até de séculos, né, das elites nacionais, de não colocar a educação como sendo uma prioridade nacional, a gente foi acumulando todos esses déficits. Enquanto que em outros países você tem essas defasagens muito, muito menores. Você tem a maior parte dos outros lugares do mundo, todo mundo termina o ensino médio, grande parte vai para o ensino superior. Então você não tem esses gaps que a gente tem aqui e quase sempre em período integral. Sim. Então, o que eu penso assim, que acontece quando a gente pensa no por que não aplicou, que não aplica tal, né? É porque não há, no meu modo de ver, uma vontade política mesmo de entender, olha, o valor da escola como sendo aquele local que vai produzir humanidade, aquele local que vai produzir os cientistas, que vai produzir os médicos, que vai produzir todos os trabalhadores de um país, no sentido de tornar esse país mais soberano, democrático, soberano e com vistas a ter um projeto de futuro. Aqui no Brasil, a gente não é nem democrático, a gente é um país profundamente antidemocrático. Sim. A gente tem uma visão, as elites do nosso país têm uma visão de curtíssimo prazo, não tem uma visão de 20 anos, não tem. Quando a gente fala no plano nacional de 10 anos, isso já é quase uma heresia, sabe? Porque e a gente está falando de 10 anos que na educação é um período curto, né? E quando a gente está pensando na necessidade desses recursos, você tem que somar todos esses recursos. E para chegar a rigor, Sérgio, se a gente pensar, para chegar no estágio de 10%, teria que vir todos eles que são dos impostos, mais uma parte, porque tem uma ideia de royalties do petróleo, tem coisa dos minérios que não é recolhido, tem uma parte de dívida que não é recolhida. A gente fez um estudo aqui na Fineduca que demonstrou que, assim, que se a gente quiser, a gente chega no estágio dos 10%.
Mas veja, nem Tem muita vontade política. nem os governos mais progressistas, eles atingiram isso. Porque, veja só, quando você falou que o último foi 10%, mas o primeiro plano que foi mandado pro Congresso Nacional era o Haddad, também, que é agora o nosso ministro da Economia, ele mandou com 7%. Foi lá no Congresso que modificou isso e colocou, que saiu da CONAI anterior, etc., que já vinha também de um outro plano nacional, que era 10%, desde a década de 90. Sim. A rigor, esses 10% da conta mais grosseira, não é grosseira, mas mais aproximada que a gente podia dizer seria a seguinte: quanto que esses países que são desenvolvidos, que têm tecnologia, que têm um estado de bem-estar social razoavelmente desenvolvido, eles aplicam por aluno. E aí isso chega da ordem de 25% do PIB per capita. Essa é um pouquinho a conta que a gente faz. Eu estou falando de modo muito simplificado. Certo. A gente, isso colocaria o valor aluno, né, a ser investido e tal, da ordem do que, mais ou menos perto do que se gasta nos outros países da América Latina. Não chega nem ainda lá os países da OCDE, mas alguns países da América Latina. Tá certo que hoje esses países estão empobrecendo também, Argentina, essas coisas estão caindo. Mas, a rigor, esse é o número, e gastar no ensino superior é o equivalente que já gasta hoje. Então, no ensino superior, é algo mais ou menos que o Brasil gasta no ensino superior, mais ou menos o equivalente que gasta em outros países. No ensino superior público, tá certo? E os países gastam no ensino superior público também, tá certo? Então, há um déficit, se a gente pensar em todos esses déficits, creche, tempo integral, etc., né? Ensino médio, ensino superior, laboratório, equipamentos, se a gente for somando tudo isso, vai dar um valor aluno ano equivalente a algo próximo de 25%, né, do PIB per capita e tal, e que isso, na somatória de todo o universo que precisa em cada uma dessas etapas, tal, daria o equivalente a 10%. Tá, então essa deixa eu só entender aqui para a gente tentar facilitar a compreensão para quem está acompanhando. Assim, de maneira muito objetiva, nós queremos 10% do PIB em educação. Na sua fala está nítido que exige uma série de outras movimentações por parte dos governos, do governo que tem compromisso com isso. O governo Lula já se colocou à disposição de fazer com que isso aconteça e tudo mais. Coisas. Né? Mas, pelo que você está dizendo, tem uma possibilidade de alcançar o básico, né, mais rápido. Seria isso? Como é que seria isso? É o tal do custo aluno... Qualidade inicial. É isso, é o tal do CAQI. Isso. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. É possível, então, a gente alcançar esse processo mais rapidamente? Sim. Isso não precisa ter os 10% exatamente. Não, já de cara. Vai alcançando aos poucos. Então, então... é porque... Esse déficit ele não é superado de modo imediato, essa é a questão. Mas tem mais um fator que eu acho que é e nisso que tem a questão com os governos, que é o seguinte: o principal gasto, né, por aluno, se a gente pensar, o principal gasto na educação é justamente o pagamento das pessoas que trabalham com a educação. Então... E olha, por mais que eu queira colocar todas as crianças para dentro, por mais que eu queira ter todos os equipamentos, todas as construções necessárias, etc, etc. Isso aí, se a gente somar tudo, não chega a 25% do custo total. 75% do custo total, mais ou menos, é custo de pessoal. Então, o que acontece? É o maior custo. E... a grande parte dos governos, seja os anteriores, seja os atuais, eles entendem que aplicar os recursos em educação seria, de uma certa maneira, colocar outras coisas do tipo, olha, vamos comprar uma forma estandarizada de... apostilamento, tal, para que os professores peguem aquilo lá, façam o trabalho, tal, ao invés de fazer um trabalho com o professor e pagar melhor esse professor, essa professora.
É como se quase, não sei, é como se fosse uma espécie de naturalização no Brasil, que não é incomum também acontecer nas outras partes do mundo, mas tem vários países que, inclusive, os professores ganham mais do que a média dos outros trabalhadores. Mas a diferença do salário dos professores no Brasil, com a mesma formação, tá certo? Com a mesma formação, nível superior, tal, com relação aos demais trabalhadores que têm nível superior no Brasil, é grande. Enquanto nesses outros países a diferença é 5%, 10% no máximo, aqui no Brasil é 25%, 30% ou mais. São Paulo acho que é 35%, o estado de São Paulo. Tá? Para pegar quem tem a formação em nível superior e o salário dos professores. Então, é como se fosse uma condição que os governantes encontram e não querem resolver. Não querem resolver. Então, a grosso modo, é possível eu ter uma escola que eu tenha valorização da professora, do professor e dos profissionais em educação de um modo geral, que eu tenha educação quilombola, que eu tenha bibliotecas, que eu tenha laboratórios, que eu tenha educação sexual, que eu tenha todas as questões. É possível chegar a esse patamar de qualidade da escola pública, com todo mundo dentro da escola, e continuar travando a luta para que o financiamento alcance aquilo que a gente acha necessário. É possível nesse momento? Eu acho que sim. E veja, Sérgio, eu dou um exemplo aqui da capital. Olha, não é à toa também que agora os professores da capital estão entrando em greve. Por quê? Você tem um estatuto e uma carreira, no caso da capital de São Paulo, que começou lá na gestão da Erundina, com Paulo Freire como sendo secretário, e depois o Mário Sérgio Cortella, mas que terminou com um estatuto e um plano de carreira e um regimento das escolas completamente renovado, com a ideia de conselhos nas escolas, com toda uma coisa. E tem, assim, algumas coisas no estatuto que são fundamentais. Por exemplo, de 2 em 2 anos, fazer concurso. Deu uma diferença de 10% no máximo da categoria do professor de educação infantil, concurso. Isso está na lei. Os prefeitos, assim, não modificarem a lei, têm que cumprir. Enquanto essas coisas não estão no Estatuto do Magistério de São Paulo, do Estado de São Paulo. E olha que a gente... E não existe plano de carreira no Estado de São Paulo. E aí, em 97, a Rose modificou o plano de carreira, estreitou toda a carreira, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Mas veja, os governantes, e eu acabei de fazer uma pesquisa, estou fazendo junto com a Márcia Giacomini, professora lá da Federal, né, de São Paulo, tá? Em que a gente foi detectando que houve cada vez um menor aplicação de recursos na educação paulista. E o salário dos professores foi para baixo, assim, foi deteriorando, além do salário, a carreira também. Vocês devem estar percebendo que foi achatando cada vez mais. E mais, não faz concurso. Quando não faz concurso, a carreira não serve para nada, porque o professor fica naquela posição inicial. E é uma das formas que a gente detectou, Sérgio, na nossa pesquisa aí, é uma pesquisa nacional sobre salário de professor, que as administrações estão fazendo. Ao invés de fazer concurso público, porque implicaria recursos para a carreira, né, vai até chegar no final, de modo sistemático, vai tendo um crescimento gradativo, etc., das verbas necessárias, etc. A maior parte das redes públicas no Brasil estão se aproveitando da ideia de um professor temporário. E isso faz com que diminua a questão da aplicação orçamentária para o setor da educação. Mas veja, é como se fosse eu estou dizendo para você uma coisa que na cabeça do governante é uma coisa, eu acho que é maluca. Eu estou falando porque também já fui secretário de educação 2 vezes. Sim. Mas, assim, porque a maior parte deles acha que é natural o professor ganhar pouco. Que é sofredor, que é um dom, que ele tem, vai ser como chama aquela pessoa que está completamente despojada. Agora o Tarcísio falou que paga com amor. Assim, é um desprestígio social e econômico da categoria, eu acho que é de modo sistemático no Brasil. A grande vitória dos professores foi quando colocou lá o piso. Sim. Eu acho até... Piso salarial nacional. Vitória nacional. Eu acho que até devia ser o piso e a carreira. Né? Pelo menos um patamar em lei, porque ele tá lá ele é uma determinação do Conselho Nacional.
Sim. Aliás, se não me engano, foi a Bebel que fez, eu esqueci como é que chama. A minuta. É a deliberação. Não? Sim. É que tem a deliberação, tem um outro nome formal que eu esqueci qual que é do Conselho Nacional sobre carreira de professores no Brasil. Mas se não for lei, a maior parte dos municípios, dos professores, das redes estaduais, não cumpre. E principalmente, se não for numa lei que fala, precisa de, como São Paulo, ter de 2 em 2 anos concurso, que tem que... Embora isso até esteja no plano nacional, que é lei, mas faz parte lá do anexo. Então, grande parte das prefeituras, das redes estaduais, não cumpre. Simplesmente não cumpre. E não tem nenhuma implicação legal no seu não cumprimento. Então, eu acho que assim, isso só vai ser conquistado mesmo com a luta dos professores. O principal interessado são os professores, as professoras, eles têm que ser valorizados e têm que mesmo o tempo todo chamar a atenção da população, aquela mais próxima da escola, do seu trabalho fundamental. Opa! E mais assim, as pessoas verificaram o seguinte, o que aconteceu na pandemia, quando você não teve a escola, as famílias do Brasil inteiro ficaram malucas, do setor público e setor privado. Aquela criança, aquela jovem, e sem fazer nada. Talvez assim, demonstrou a necessidade da escola, até como algumas pessoas, de um modo pejorativo, e eu não acho que o papel da escola seja pejorativo, mas é fundamental. O papel de sociabilização, desde pequenininho, para poder ensinar o que é conviver, falar, respeitar o outro e se tornar humano. Bom, isso... E só fala uma coisa aqui, que é importante. Você entrou na reflexão do governo Tarcísio de Freitas, né? E nós temos aí o secretário Renato Feder, né? Que é um dos donos da Multilaser, coisa e tal. E aí, as informações que nos chegaram, né, por conta da questão dos contratos que estão fechados com a empresa que o Renato faz parte, é que estava tudo ok, né? Agora, nesse momento, eles tem umas plataformas, né, que... A gente fez uma discussão no inicial sobre a tecnologia e tudo mais, mas a gente não tem acesso a isso, né? E hoje em dia, aquela escola criativa que você falou do início, ela não existe. Eles estão destruindo, né? É um projeto mesmo, como disse o Darcy Ribeiro, de destruir a escola pública. Então, isso eles não querem mais. Então, hoje, o que a pressão que os professores e as professoras estão sentindo é para que essas plataformas funcionem de qualquer jeito. Não tem uma preocupação nenhuma com a qualidade do que está chegando, de como está chegando. É uma pressão permanente. Eles estão descendo o terror, literalmente, na categoria e nos profissionais em educação. Então, nós temos essa dúvida, né? Como que a gente, de alguma maneira, pode impedir isso, ou pode, de alguma maneira, questionar isso, via, certamente, ser Ministério Público, tem, certamente, outros setores. Para a gente interpretar melhor essa situação, Sérgio, eu penso que é o seguinte, a gente tem que entender um pouquinho do que é uma política de Estado. E veja, no meu modo de ver, assim, a gente tem vários autores nacionais e estrangeiros que tentam dar conta dessa questão, né? Mas eu acho que é fundamental uma ideia do que é o Estado, é quem é que determina as formas de como que ele executa suas políticas. E no meu modo de ver, o Estado, ele tem internamente... primeiro que ele é um resultado de uma composição de forças, no meu modo de ver. Então, ele é fruto de um monte de força política que quer interferir, política, econômica, social, que quer o tempo todo interferir nos rumos que ele vai dar, nas políticas que ele vai fazer. E muitas vezes, o Estado... não só no Brasil, fora daqui também, ele tem internamente a ele os grupos de interesses que, de uma certa maneira, determinam parte do rumo do que ele consegue realizar. Estou falando parte porque você tem resistência do outro lado. Não é uma coisa só de completa determinação, né? O Estado não é um objeto só na mão desses caras. É ao contrário, ele é uma parte como sendo uma espécie de disputa, seja para as elites, seja para o nosso lado, dos trabalhadores, dentro ou fora do Estado, de tal maneira que pode tentar interferir na forma de como que as políticas são realizadas.
por isso que esses grupos estão dentro das secretarias de educação do Estado de São Paulo, estão dentro das secretarias municipais, estão dentro do Ministério da Educação. Por quê? Porque é ali dentro que eles vão pegar uma parte do fundo público para os seus interesses privados. Seja vender plataforma, seja vender merenda, seja vender transporte, seja vender tudo que o Estado vai precisar comprar, porque ela não tem fábrica de escola e de carteiras e de computadores. Ele vai ter que comprar. E é lícito, tem que ser por meio de licitação pública, tá certo. Mas ao tá dentro... acabou de falar, o secretário é um dos donos das empresas que fornece o jeitão de como trabalhar. Aí é colocar raposa tomando conta no galinheiro. Então, você pensa que assim, não é só aqui em São Paulo, você tem no Brasil inteiro. Esse cara veio do Paraná. Então, o que acontece? Esses caras estão no Brasil inteiro, em todas as secretarias. E eles determinam grande parte dos rumos e só não determinam completamente porque, em parte, você tem resistência do lado dos professores, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos estudantes, quando, por exemplo, há tempos atrás fizeram aquelas ocupações contra o ensino médio. Então, o que eu estou querendo dizer, há resistência. Mas esses caras são muito poderosos, eles têm dinheiro para as eleições, eles ganham, as pessoas votam nelas, fazer o quê? E daí, de repente, acontecem essas coisas. Os caras estão internamente determinando os rumos. Então, uma das tarefas é fora as fundações, de alguma maneira. Isso, porque estão do dinheiro público da educação. O tempo todo temos que fazer essa discussão política. Estão lá, e por isso, mas veja, às vezes até em governo progressista, os caras estão dentro porque eles oferecem a internet melhor, o outro oferece o melhor forma de tratar, de formação dos professores, porque eles estão em tudo agora, não tem... O setor público ele foi encolhendo de tal forma, nesses, nos últimos 25 anos, para essas perspectivas mais neoliberais, eu chamo assim, ou seja, os interesses de mercado se sobrepor aos interesses da população como um todo, que eles estão em todos os lugares e determinando tudo, assim, o preço do transporte, o preço da alimentação escolar, o preço da plataforma, tudo, o jeito de fazer a formação, etc. A gente teria que ter tempo para conversar sobre pesquisas que são feitas e que avaliam qual é o impacto disso na educação nacional, seja nos municípios, seja no governo estadual, seja no governo federal. Tá, então é uma reflexão para a gente está encerrando daqui a pouquinho o nosso bate-papo, mas politizar esse debate no interior das escolas, né, nos ATPCs, nos momentos pedagógicos, de que essas fundações, a Lenon, por exemplo, Fundação Lema, Fundação Itaú... Unibanco, Itaú... Exatamente, não estão parceiro da educação, aqui em São Paulo, né? É o parceiro da educação. Que não estão compromissadas com uma educação pública de qualidade, isso. Apesar do discurso delas, elas se dizem o tempo todo. Mas veja, quando foi, só 2 detalhes, Sérgio, quando foi para pensar o Fundeb, lá para trás agora ele se tornou permanente e tal. Quando foi para discutir o Fundeb, todas essas fundações foram contra aumentar os recursos que a União vai complementar. Todas elas. Só que todas querem o dinheiro da educação. Depois que perdeu, depois que aumentou o Fundeb, agora eles querem estar dentro para puxar cada vez mais para elas. É uma grande contradição, porque não querem que aumente o PIB, mas aí o valor que tem... É que o PIB é a economia, sim, a economia sim. geral, né? Aí tem uma parte da economia que vai gerar impostos, que são os recursos de onde vem a educação, os recursos para a educação, são os impostos, tá certo? Então a gente faz uma espécie não é conversão, o quanto que se recolhe de impostos, e isso é equivalente a quanto do PIB? O PIB é a produção nacional de tudo que é feito no país, né? Então, isso, para chegar nos tais dos 10%, é o necessário para superar tanto os déficits educacionais quanto as questões de qualidade. E por isso que qualidade para a gente também não significa pensar que plataformas ou ensino apostilado ou qualquer coisa que, de uma certa maneira, diminua a capacidade do professor e da professora ter a responsabilidade de definir, diante da população que tem, o que vai ser feito com a sua turma
Qual é o currículo que vai ser trabalhado? Quais são os assuntos? Quem tem que definir isso é o professor e a professora. Sim. Mas esses caras chegam de fora com a coisa pronta e dizendo, isso aqui que é o melhor para os seus alunos, colocaram até na tal da base nacional, não sei. E as pessoas vão entrando nessa. É isso que a gente tem que combater. Porque acha que é mais fácil, acha que é necessário, mas não percebe o quanto que elas vão se empobrecendo do ponto de vista cultural, do ponto de vista curricular, do ponto de vista humano, eu diria até, quando se deixam levar por uma proposta que é muito mais fácil. Da liberdade de ensinar e de aprender. Isso, que está na Constituição. Que está na LDB. Que é na Constituição dizendo, professor, você tem liberdade para fazer isso do jeito que achar melhor. Só não fazendo coisas do nazista, etc. Mas, a rigor, a gente pode ter uma liberdade enorme para fazer. No entanto, esse pessoal acha que, como não acredita no professor e na professora, eles não acreditam. O que ele faz? Padroniza, avalia e paga menos o professor e a professora. Sim. Esse é o modelo desses caras. Tá. Olha, Rubens, eu te agradeço, de verdade, assim, acho que a gente tem papo aqui para mais de metro, né, como diz a sabedoria popular. Mas, assim, a gente estabelece um tempo que a gente precisa estar seguindo e a gente espera te receber novamente. Espero que você tenha gostado aí da nossa caneca Alvorada Podcast. Muito legal. Tá bem, meu querido? Opa! E a gente certamente vai se encontrar mais vezes. Vamos continuar pensando essas parcerias que eu acho que é fundamental. E a gente precisa deixar um recado. Gente, é muito importante que esses episódios do Alvorada Podcast cheguem o máximo possível de pessoas. Então, o recadinho no final sempre é importante. É necessário que vocês comentem, que vocês curtam, se gostarem, obviamente, claro. Que vocês compartilhem, né? Espalhem para o máximo possível de pessoas. E a gente certamente vai ter outros momentos, outros episódios aqui com o nosso amigo Rubens Camargo, para a gente estar avançando nessa reflexão sobre financiamento da educação. Então, gente, grande abraço, obrigado a todos e todas aí pelo acompanhamento, e é isso, até a próxima, até mais. Valeu. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo.